Fala galera, beleza? Caio aqui para trazer mais um conteúdo para vocês relacionado a desenvolvimento. Eu ainda não tinha falado sobre esse tema e aí eu acabei tendo que utilizar, o conteúdo que eu vou abordar aqui, eu acabei tendo que utilizar ele para fazer algumas funcionalidades, algumas ferramentas que eu vou utilizar no futuro, tá bom? Hoje eu quero falar sobre o projeto IDX ou Project IDX, que é a ferramenta de desenvolvimento do Google, tá? A proposta deles é de que você consiga realizar, por exemplo, um desenvolvimento full stack no seu navegador. Então, é uma coisa que é bem interessante e que vale a pena a gente dar uma conferida, até mesmo porque imagina num cenário em que você não tá com o seu computador, sei lá, o seu computador que geralmente tem todas as configurações e tal, e você precisa fazer alguma mudança de última hora ou resolver algum problema de última hora, e aí basta você ter acesso ao seu repositório, realizar aquelas configurações iniciais e efetivamente fazer a sua alteração ou fazer a sua publicação de atualização, certo? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou chamar de IDX para efeito de entendimento, tá bom? Então aqui está o site principal, idx.dev. Ele mostra aqui algumas das principais funcionalidades da ferramenta, que é a ideia de você desenvolver de forma full stack, ou seja, você vai desenvolver tanto a parte de back-end com integrações de banco de dados, quanto a parte do front-end. Inclusive, para quem é desenvolvedor Dart e Flutter, tem um esquema apenas para esse tipo de desenvolvimento, com preview do build, após você fazer a compilação do projeto, ele vai fazer o preview aqui no Android. Também tem para web e alguns outros frameworks ele já oferece a opção de pré-visualização no ambiente iOS, mas na verdade essa pré-visualização é só pelo navegador Safari, tá? Mas é bem interessante de qualquer maneira. Então, quando você precisa criar sua conta e iniciar aqui, você vai ver que ele vai pedir para conectar, no caso, como eu já estou conectado, mas ele vai pedir para eu conectar com a minha conta do Google. E aí, nesse primeiro momento, nessa primeira tela, você vai ver que tem a tela aqui de informações gerais, sobre as notícias e tal, e aqui você tem a configuração de um novo workspace. Esse aqui foi o que eu já configurei, tá? Que é o do Finance App. Eu queria testar eu não queria só testar criando um projeto novo, eu queria utilizar em um projeto existente para ver se ia demorar muito, se ia ter muito problema de configuração e tal. Então eu acabei fazendo dessa forma, tá? Então você vai ver aqui basicamente 3 abordagens. Uma criação de projeto simples, do zero, que é esse template aqui, que você vem nessa parte de templates e MIS, que você tem um blank workspace. Esse blank workspace, ele vai mostrar apenas um arquivo de configuração básica do ambiente, tá? E a gente já vai falar sobre como funciona esse ambiente. Antes disso, se você quiser saber um pouco mais, de forma textual, eu criei um post no Medium, eu criei um artigo no Medium, em que eu utilizo aqui a minha própria experiência para falar se vale a pena ou não a gente utilizar o Project IDX, tá? Então, se você quiser ver, eu vou colocar o link na descrição desse vídeo, tudo bem? Enquanto isso, está construindo aqui o nosso ambiente, vocês vão ver aqui que ele gera uma pasta de workspace, que é no caso o meu projeto chama full, e aqui ele cria 2 arquivos, um readme padrão, e dentro da pasta idx.idx ele cria um dev.nix. É importante a gente entender esse .nix, porque a proposta dessa ferramenta é que você consiga configurar todo o seu ambiente a partir dos pacotes do Nix. O Nix, ele é um gerenciador de pacotes. Para quem conhece, para quem já vem ali do Linux, já sabe que existe o Aptitude. Tem ali no ambiente do macOS tem aquele Brew, e do Windows, mais recentemente, você vai ver que tem o Chocolate. Então ele é um gerenciador de pacotes, tá? Um gerenciador de dependências. E qual que é o detalhe? Que essas dependências, elas na verdade são as ferramentas que você vai utilizar no seu ambiente. Então, se a gente for lá no site de pacotes do Nix OS, você vai ver aqui que ele mostra que você tem mais de 100 mil pacotes. Então, se eu pesquisar aqui, sei lá,
Flutter, você vai ver que ele mostra aqui algumas versões, né? Então, se você quiser banco de dados, um SQL, você vai encontrar o MySQL. Se você precisar de Java, você vai encontrar as versões. Enfim, eu acredito que tem até Android Studio aqui. Então, tá aqui a configuração do Android Studio, caso você queira, né, utilizar para o seu desenvolvimento. Mas como a ideia aqui é que já tem algumas coisas prontas, se você abrir o seu ambiente, nesse caso aqui, ó, você vai ver que eu quero ver, por exemplo, se tem Flutter. Eu vou escrever Flutter version aqui, ó. Ele não vai encontrar, tá vendo? Porém, ele me dá as opções aqui, ó, direto daquele gerenciador de pacotes lá, para eu instalar. Então você seleciona e instala. O ideal é que você utilize esse arquivo .nix para realizar essa configuração. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu vou colocar aqui o package Node.js, ele já vai mostrar para reconstruir o meu ambiente, já com essa configuração do Node.js. Se eu fizer isso aqui, ó, Node version, ele vai me dar uma versão já por padrão, né? Porque eu acredito que já vem por padrão no sistema, mas no caso do Flutter não. Então, se eu quisesse, por exemplo, configurar o Flutter, tem uma coisa legal que eu acho que ele tem autocomplete aqui, ó, Flutter, tá vendo? Ele já mostra aqui o identificador. Outras informações que você encontra aqui nesse arquivo de configuração, uma área para configuração de variáveis de ambiente, e aqui no IDX você vai ver que tem as extensões, ó, são extensões do VS Code, digamos assim. Mas na real é desse projeto aqui, ó, VSX, que é justamente o repositório, digamos, mais genérico do projeto open source aqui do VS Code, né? Então, se você for ver aqui no repositório do VS Code, você vai também concluir que o VS Code é open source, né? Então, ele pode ser utilizado em vários lugares. Tanto é que o Project ADX está usando ele aqui nesse ambiente. Assim como o Codespaces lá do GitHub utiliza essa mesma dependência do Open Source VS Code aqui para configuração. Então, a maioria dessas extensões aqui, ó, se for ver Flutter, você vai encontrar aqui, Dart, você vai encontrar aqui, todas as ferramentas que você encontra ali no Marketplace do VS Code, você também provavelmente vai encontrar aqui. E aí, como é que eu faço para instalar? Você tem duas maneiras. Ou você instala direto no seu ambiente, utilizando essa ferramenta aqui de extensões, né? E copia esse identificador aqui, ó. Bem simples. Coloca entre aspas, você vai ver que é uma concatenação de strings aqui, ó, uma embaixo da outra. E no caso do Dart, acho que é a mesma coisa, é dartcode. Dartcode.dartcode. Então você vem aqui, ó, dartcode.dartcode. Com isso, ele vai dar a opção de reconstruir o ambiente. Uma outra ferramenta que eu gosto muito é essa aqui, ó, a do Git History. Para que serve ela? Quando você tem um repositório do Git configurado no seu ambiente, você precisa geralmente acessar o Git log, né? Que é a configuração do histórico dos commits e tal. Esse Git History, ele transforma esse histórico em interface visual, que aí facilita muito a parte de você fazer o rollback, ou então fazer uma atualização, um merge, enfim. Ele é bem interessante quando você vê a partir desse ponto aqui, ó. Ele dá várias configurações aqui, ó. Você consegue criar tag, criar branch, enfim, um monte de coisa legal. Falando de Git, né, você tem justamente a área de controle de versão. Então você pode criar um repositório Git, né? Você vai ver que ele já vem configurado com Git aqui no terminal. Quanto você pode configurar o GitHub aqui, ó. Você pode inclusive ir direto para o GitHub e fazer aqui a parte de configuração. Ele vai abrir uma janela, né? Ele vai pedir para fazer uma autenticação. E você basta dar esse código aqui, ele vai autorizar esse acesso. E aí, para que serve isso? Para ele poder integrar com a API do GitHub e você poder fazer isso aqui, ó. Criar um repositório privado ou público e automaticamente, ó, se eu colocar aqui, ó, private, ele já vai pedir para eu configurar todas as informações nesse repositório, tá? Ele já vai publicar lá no meu GitHub. Então, se eu for lá no meu GitHub agora, ele colocou o repositório full.
E já está configuradinho aqui, ó. Acabei de fazer a configuração. Vocês vão ver que ele pegou a última modificação que eu fiz, ó, que é aquele arquivo lá, ok? Então aqui já está configurado tudo. Basta que eu faça agora o rebuild nesse contexto aqui, que ele já vai instalar o Flutter com tudo, né? E as extensões do Flutter e do Dart para que eu possa integrar com o meu desenvolvimento. Tem uma coisa interessante aqui, que é a parte de pré-visualização. Eu achei legal como eles fizeram, porque você tem uma forma de pré-visualizar o seu aplicativo através de um emulador, né? E ele fica configurado aqui na tela. Só que para isso você precisa editar a parte do arquivo Nix também. E aí eu já vou mostrar, só que abrindo o Finance App aqui, tá? Enquanto ele está configurando aqui, eu vou abrir o Finance App. Enquanto isso, enquanto está configurando lá, é importante a gente tratar sobre documentação. Como sempre, né, o Google faz umas documentações muito bem detalhadas, muito bem produzidas aqui, ó, com várias informações que são necessárias para o entendimento da ferramenta, né? E aí vocês vão ver que ele detalha aqui o que é cada coisa, como configurar cada informação, tá bom? Então tem aqui, ó, por exemplo, o preview, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Ele já deixa de uma forma bem simplificada, com exemplos, para que a gente possa entender. Tem essa função aqui, ó, que ela é mostrada, que ela é executada no momento da criação do espaço, né, do workspace. E tem uma que é quando ela inicializa. Então tem algumas coisas que você pode configurar aqui e é bem legal. Essa parte de serviços, você pode ativar serviços pré-definidamente. No caso, você pode ativar o Docker, o MongoDB. Tem algumas, aí você pode ver aqui todas as ferramentas disponíveis para você no seu ambiente. Deixa eu ver qual foi o erro. Ó, não consegui configurar aqui. Aí ele vai gerar uma versão, ele vai dar um rollback, né? E geralmente ele, quando dá algum erro, ele mostra aqui qual foi o erro. Deixa eu colocar aqui, salvar. Beleza, rebuild. Vamos ver se ele conseguiu aqui. Ó, aqui nesse caso, ó, você vai ver que já está configurado, ó, o projeto. Esse é o projeto lá do Finance App. Ele está em código aberto também. Ele está disponível para pré-visualização, para fork, enfim. E aqui ele já está configurado. Vejam que ele abre aqui o modo do preview do emulador, tá? Ele abre aqui esse emulador, que ele é bem legal. Para quem não tinha nada, né, já está bem configurado. É óbvio que ele é um pouco mais lento do que se você tivesse no seu computador mega rápido, com cheio de memória, mas aqui ele já configura o meu projeto. E uma coisa interessante é que essa aqui é a pré-visualização que eu configuro aqui nesse arquivo dev.nix. Ó, é essa configuração bem aqui, ó, que é a de pré-visualização. Eu defino ela como enable. E aqui eu coloco o comando que vai ser executado no momento da abertura. Mas por que isso é necessário? Porque uma vez que você configura isso, ele abre essa pré-visualização e ele meio que ativa esse serviço. E aqui, quando você estiver no seu ambiente normal, né, digamos, sem utilizar esse recurso aqui da inicialização, basta que você execute aqui o arquivo, no caso, o meu launcher, é esse aqui, eu configurei ele, esse aqui, ó, Launcher, VS Code, beleza, é esse arquivo aqui, ó. Então, é essas configurações aqui que eu defino para que ele utilize nesse modo debug aqui, ó. Então, para que serve isso, o modo debug? Para eu colocar os meus breakpoints, se eu quiser, ó, eu posso colocar o breakpoint aqui, antes de fazer o... E justamente fazer a parte de utilização aqui dos logs, enfim, esse debug console aqui, ó. Então é isso, ele já configurou, o meu projeto rodou perfeitamente. Essa já é a versão que eu uso de desenvolvimento mesmo. Se você quiser observar aqui, eu consigo logar fileramsura.com, que é aquele exemplo que eu faço, né, o usuário de exemplo. E vamos ver se ele faz o sign in. Ele comunica aqui, ó, todo configuradinho, faz o sync e utiliza todas as informações do meu ambiente. E uma coisa legal, acho que uma das mais legais, é que você tem acesso ao Gemini.
que é o Gemini? É a inteligência artificial generativa do Google. Então aqui ó, você consegue, além de ter a opção de conversar, né, tirar dúvidas aqui sobre o seu código e tudo mais, você também pode pedir ajuda na parte de autocompletar código. Então, se você estiver fazendo o seu arquivo aqui, ele vai possivelmente sugerir o que você precisa fazer caso você peça, né? Mas aqui você pode pedir create a Flutter Counter app ou crie um app contador do Flutter. Hoje não tem mais essa de você escrever em inglês ou em português, não importa. Qualquer idioma que você coloque, essa IA vai entender e vai fazer para você sem problema nenhum. Olha aqui, ó. Então você tem a ideia de você utilizar o comando, né, a linha de comando. Inclusive agora se eu testar aqui, ó, Flutter version, ela já vai estar configurada. E eu posso fazer exatamente o que ele está falando, ó, Flutter create counter. E ele vai criar aqui o meu contador. Ó, bem da hora, né? Bem legal. E aí, se você quiser, você pode copiar o código aqui, colar, executar e vai estar rodando. Eu acho que essa função aqui de IA, de acesso, né, como se fosse ao nosso próprio auxiliar de codificação, vai otimizar bastante, vai aumentar muito a produtividade, porque tem coisas que realmente a gente não precisa saber, né? A gente basta perguntar ou relembrar um conceito e aí você vai ter todas essas informações praticamente à sua disposição em tempo real, né, de execução, que é o tempo de você pedir e ele processar e trazer para você. Sobre as vantagens, o que eu achei, né? Você vai ver aqui que foi muito rápido de a gente configurar o ambiente. Então a gente tem aqui realmente isso como uma grande vantagem desse processo, porque você vai ter uma agilidade maior para configuração de ambiente. Então aprendeu como funciona isso aqui, configurou os pacotes, configurou as extensões, definiu aqui algumas informações de inicialização e está pronto. O seu ambiente já está configurado e você só vai ter que se preocupar em desenvolver e em codificar aqui o que você precisa, tá bom? Então aumenta-se ali o nível de agilidade, aumenta-se o nível de produtividade e assim, outra grande vantagem é que você está sob a tutela ali de um serviço by Google, né? Então você tem realmente integrações bem interessantes aqui. É muito provável que no futuro isso aumente, então tenha muito mais integrações. Imagina você pegar esse ambiente de desenvolvimento virtual aqui em cloud e integrar com toda a gama de serviços que o Google oferece também nesse mesmo segmento. Então é algo que é absurdo de você pensar. Agora imagina você configurar toda a sua infraestrutura de projeto, sei lá, com um clique ou com um script que você pode configurar com ativação de um serviço, enfim. Isso é bem legal e bem interessante do ponto de vista de produtividade e agilidade de configuração. Eu acho que as principais desvantagens desse projeto são relacionadas mais a questões de limitação técnica, sabe? Porque imagina o seguinte, você está, por exemplo, em um lugar que não tem uma conectividade muito boa. Imagina que você está viajando e aí a pessoa liga para você, olha, preciso que você faça uma alteração aqui, ou então que você lance essa funcionalidade. Enfim, dependendo da situação, né? São casos meio absurdos, mas podem acontecer de fato. Então a ideia é que você tenha justamente algum tipo de limitação e você não vai conseguir acessar ela porque ela depende de conexão com a internet, tá? Outros pontos de desvantagem que eu vi aqui relacionada nesse contexto aqui de pré-visualização, né? Eu não consegui, tentei de todo jeito, fui lá no fórum pesquisar, inclusive eles têm uma comunidade aqui que você quiser ver, se chama community.idx.dev. Não encontrei nenhuma forma de você configurar um novo tipo de emulador ou então de pré-visualização. E eles mesmo dizem lá que ainda estão trabalhando e tudo mais, mas que eu não vi realmente nenhum tipo de recurso adicional que eu poderia utilizar para fazer isso, né? Eu tentei aqui configurar o SDK Manager, o AVD Manager, que é a ferramenta que é utilizada, né, ali no ambiente do SDK do Android para criar emuladores e não consegui, deu alguns erros aqui, aí eu parei e desisti da ideia. Então tem essa limitação de personalização. Outro ponto que também é importante mencionar é a preocupação com custos. Porque imagina, nesse momento a plataforma
Essa ferramenta ela é gratuita, ela está em beta, mas eventualmente isso vai se tornar um produto, então vai ser lançado para o mercado. Agora imagina que no modelo atual, você, conhecendo o Google como é, você tem aquele modelo gratuito, mas também você tem aquele modelo pague o quanto você usa, né? Então é muito provável que você utilize algo nesse sentido no futuro, se eles lançarem efetivamente essa ferramenta, né? Então é possível que você tenha esse modelo, uma versão meio gratuita com recursos limitados, e aí conforme você vai precisando de mais recursos, né, mais desempenho, maior poder de processamento, ou até mesmo um maior nível de personalização, aí você vai geralmente criando alguns recursos que são pagos para isso, tá certo? E no final tem aquela questão da curva de aprendizagem, né? Imagina que você não sabe nada, chega pela primeira vez aqui, por exemplo, você não sabe como funciona esse arquivo, você vai ter que estudar um pouco. Então pode ser que haja ali um custo de tempo em relação a você ter que aprender como funciona essa ferramenta e como você precisa configurar ela para que ela possa, né, servir aos seus interesses, tá bom? Então acho que são esses os principais pontos relacionados a desvantagens do Project IDX, tá certo? Então, a pergunta aqui também é para quem que serve, né? Para qual público é o Project IDX? Eu acredito aqui que nesse ponto de trazer códigos que são de acesso rápido, né? De acesso público, principalmente, como projetos de código aberto, ou então projetos que são de iniciação mesmo, né? Para pessoas que estão aprendendo a programar agora, ou até mesmo para o que você utilize, se você é professor, se você é instrutor, uma pessoa que trabalha com educação de alguma maneira, possa utilizar essa ferramenta para mostrar para os seus alunos, para as pessoas que estão aprendendo alguma coisa nova com você, como funciona, né? Você ter a primeira experiência, o primeiro contato com uma tecnologia. Por exemplo, eu mostrei aqui como fazer o build e até mesmo como criar um projeto em Flutter e visualizar ele aqui na hora, né? Então é uma forma bem legal de você utilizar essa ferramenta para um fim muito interessante, que é de compartilhar o conhecimento, de ensinar novas pessoas sobre aquilo que você quer, né? Que nesse caso é o desenvolvimento de software. Quem sabe no futuro isso vai se tornar um projeto educacional mesmo do Google, algo nesse sentido, porque tem bastante potencial. Em relação ao mercado de trabalho, se você observar do ponto de vista de que eventualmente haverá necessidade de escalar alguma coisa e que nem sempre você tem até mesmo uma grana disponível para comprar ferramentas, né? Você pode justamente investir, sei lá, num futuro modelo de assinatura ou num modelo de pagar para usar, né? Que o Google geralmente faz, para que você possa começar o seu trabalho, né? Você possa começar o seu projeto, a sua ideia e contratar pessoas e utilizar pessoas ali que possam também contribuir para o seu objetivo. E isso é realmente uma situação em que você vai estar utilizando ele no mercado de trabalho efetivamente, certo? São os dois lugares em que você pode utilizar essa ferramenta e acredito que tem bastante potencial também para esse fim. Agora me conta o que você achou dessa novidade, dessa ferramenta que eu particularmente achei bem interessante. Me conta nos comentários se você já utilizou, se essa é a primeira vez que você está vendo e o que você achou dela, que vai ajudar bastante aqui na divulgação, né, do canal. Não se esqueça de se inscrever, não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar, né, com as pessoas que você acredita que vão se interessar por esse tema. Eu acho muito legal essas coisas mais novas da tecnologia, porque serve para a gente aprender junto, sabe? Eu gosto bastante de quando a gente tem aqui uma ferramenta que serve justamente para você ver de como ela foi feita, como ela funciona e ir descobrindo aos poucos como ela pode resolver o seu problema. Então, me conta o que você achou e a gente se encontra no próximo vídeo, beleza? Até!